Olá, tudo bem com você? Mais uma vez aqui no nosso canal Bate-Papo Contato, estamos falando sobre uma série maravilhosa que é a série sobre família. Se você não acompanhou ainda, não pegou os nossos episódios, está aqui pela primeira vez, primeiramente, seja muito bem-vindo, acompanhe as nossas séries, estamos fazendo a série sobre família, fizemos uma série sobre Deus Pai, temos louvores também, curta, escute, compartilhe com seus amigos, comente, se inscreva no nosso canal, vai ser um grande bênção para você e toda a sua família, para os seus amigos. A você que já me acompanha, que já curte, que já compartilha, que já se inscreveu no meu canal, meu muito obrigado, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E, como estamos falando sobre família, eu fiz uma introdução falando que a família é a organização que Deus criou em Gênesis 2. Todavia, o diabo tenta destruir a família de todas as formas. Podemos ver em novelas, filmes e qualquer programa de animação, você vê que as coisas, os valores cristãos, os valores de família, têm sido destruídos dia após dia, né? E dentro desse contexto todo, eu dei uma dica de leitura aqui que eu aconselho tanto o pai como a mãe, quanto aos filhos lerem. O nome do livro é Deus, Casamento e Família, reconstruindo as bases da família. Eu colocarei aqui o link, aqui nesse vídeo, eu colocarei o link do livro, tá? Para que vocês possam adquirir, se assim quiserem, para vocês conhecerem um pouco a, o contexto do livro, né? E eu já falei sobre 2 episódios. Nós tivemos 2 episódios, eu falei um pouco sobre filhos. Hoje eu vou falar sobre o marido e a esposa. Então, hoje eu vou falar sobre o marido e a esposa. E para falar de marido e de esposa, eu gostaria de propor o texto de Provérbios 18:22. Provérbios 18:22. Recapitulando, o nome do livro, Deus, Casamento e Família, reconstruindo o fundamento bíblico. Deus, Casamento e Família, reconstruindo o fundamento bíblico. Sendo assim, vamos para o texto de Provérbios 18:22. Aquele que encontra uma esposa, acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. O título que eu quis colocar aqui na nossa devocional é o seguinte: a bênção de todo homem, a esposa. A bênção de todo o homem. 2 pontinhos, a esposa. Eu falei nos 2 primeiros episódios aqui sobre filhos, como educá-los, mas expliquei um pouquinho também a importância dos filhos, até mesmo no contexto judaico. Porém, sem ter uma esposa, nenhum homem pode ter filhos. É uma lógica, certo? Então, partindo desse pressuposto, quando olhamos o texto de Gênesis 2, 2:20, 2:22, 2:24, vai falar que Deus olhou ao redor, viu Adão sozinho e viu que não era bom que o homem estivesse só. Por isso fez uma companheira, uma mulher que seria idônea, fez de sua costela. E vemos que Adão não pediu em nenhum momento uma mulher, mas Deus, sondando o coração, percebeu que Adão precisava ter uma companheira, uma mulher. Então, dentro desse prisma, podemos ver que há algumas coisas acontecendo no nosso mundo. Primeiramente, quando a gente olha no contexto judaico-cristão, é sempre bom trazer a história primeiro, antes de falarmos da atualidade, para a gente ter um panorama. O contexto judaico-cristão dizia o seguinte, que o homem casava-se com a mulher,
Obviamente, naquela época tinha muita questão de família, o pai, a mãe que fazia o arranjo do casamento. Porém, uma vez que Deus abençoasse aquele casamento tinha que postergar não, deveria seguir em frente até a morte de ambos os cônjuges, né? Ou do homem ou da mulher. Então, o plano de Deus sempre foi um casamento monogâmico, ou seja, um homem só e uma mulher apenas. Infelizmente, na Bíblia vamos ter casos de homens que casou com duas, três mulheres. É o caso de Jacó, é o caso de Abraão, é o caso também de Eucana, pai de Samuel. Aqueles são exceções, não significa que Deus concordava com aquilo, deixar bem claro. Só que trazendo agora um pouquinho para nos dias atuais, hoje em dia as pessoas não querem casar ou não vivem um casamento segundo a vontade de Deus, de forma plena, abundante. O que que acontece então, César? Por que que as pessoas não vivem o casamento de forma plena e abundante? Bom, vamos destacar algumas coisas. Muitas vezes um casamento ele é baseado na vontade do homem ou da mulher de ter filhos. Ter filhos é legítimo, como eu falei para vocês nas devoções anteriores. Ter filhos é legítimo. Mas isso não é a base do casamento. Ah, César, então a base do casamento é o dinheiro. Também não é. Também não é, infelizmente, porque o dia que o dinheiro acabar, o casamento acaba. Mas a base de um casamento é Jesus Cristo, é Deus no centro. Ou seja, mediante eu colocar Deus no centro da minha vida e minha esposa colocar Deus também no centro da vida dela, podemos nos unir com todas as nossas diferenças que seremos completos um ao outro. As nossas diferenças irá nos completar. Só que, nesse caso, Deus coloca a sua mão e abençoa esse casamento. Obviamente que é muito, deixar bem claro, um parênteses aqui muito importante, é ideal que os pais abençoem esse casamento, tanto o pai da noiva como o do noivo, certo? Então, a grande questão que eu quero levantar aqui é o seguinte: quão bom é uma esposa para o marido? Para alguém será que a gente já parou para pensar? Quão bom é uma esposa para o marido? Muitas vezes a gente briga que nem cão e gato, não é verdade? A gente se desentende, mas vamos observar. A mulher, apesar de ser sensível, de ter os seus problemas emocionais, ter suas crises emocionais, é a mulher que fortalece o homem, é a mulher que cuida do homem, é a mulher que aconselha o homem nas decisões que o homem tem que tomar. E pode ter certeza, se você é homem e é casado, que está me vendo nesse vídeo, pode ter certeza. Se a tua mulher falar, não faça isso, não faça, irmão. Não faça, que senão você vai dançar. Experiência própria. Experiência própria. Então, entendendo que a esposa é uma bênção para nossa vida, eu queria propor duas coisinhas, e a gente finaliza a nossa devocional. A primeira delas, agradeça a Deus. Agradeça a Deus por ter uma mulher. Agradeça a Deus por ter uma esposa, pois significa que a bondade de Deus está sobre a sua vida. Elogie também ela, pois ela é um presente de Deus para que você possa zelar.
Entendemos também que o que o apóstolo fala, que nós devemos cuidar da esposa como um vaso mais fraco, mais frágil, é o papel do homem, zelar da esposa, cuidar da esposa, assim como Cristo cuida da igreja, ama a igreja. Então, o meu amor por minha esposa, e a você, homem que está me vendo, o teu amor tem que ser semelhante ao de Cristo pela igreja. É fácil? Não é, mas com Cristo no centro, ele fortalece a gente para ser assim. O segundo ponto, talvez você fale assim, César, mas eu sou um cara solteiro e até gostaria de ter uma esposa, mas infelizmente eu não tenho no momento. Se você tem esse desejo de ter uma esposa, construir uma família segundo os princípios de Deus, como eu tenho trabalhado aqui sobre família com vocês aqui, não se preocupe. Coloque essa vontade, esse desejo diante de Deus. Coloque esse desejo diante de Deus e no tempo certo, Deus colocará uma mulher, uma serva de Deus no seu caminho. Colocará a mulher certa segundo a ótica de Deus. Tá? Quando eu falo mulher certa, não é uma mulher perfeita que se encaixa em tudo, não. É uma mulher correta segundo a ótica dele para você, e assim você poderá ter uma família abençoada, ter filhos e ser uma pessoa feliz e completa. Por isso eu termino essa devocional com a seguinte pontuação. O homem só é feliz por dois motivos. Primeiro, por ter Deus como seu Salvador e Senhor, e por ter uma esposa. Então, homens, se você tem uma esposa, louve a Deus, agradeça a Deus, ore pela sua esposa, busque a santidade da sua esposa, a sua santidade, e o meu desejo, acima de tudo, que a tua casa, a tua família, a tua esposa, você seja muito abençoado, em nome de Jesus.